A segunda orientação das 10 orientações para quem deseja se tornar uma pessoa mais saudável é sobre a importância da gente aprender a ler o rótulo dos alimentos embalados. Nós temos que ficar muito atento àquilo que a gente está comprando e àquilo que a gente está consumindo e prestar atenção principalmente nos ingredientes, na composição nutricional. O rótulo dos alimentos é uma forma de comunicação da empresa, do fabricante, com o consumidor. Você sabia que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6 de Direitos do Consumidor, ele traz que a informação ela deve ser clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificações corretas quanto a características, composição, qualidade, preço. E a proteção contra a propaganda enganosa e abusiva. O código existe desde 1990 e está em vigor. No Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é responsável por regulamentar entrada de medicamentos, alimentos, agrotóxicos e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária. E a rotulagem de alimentos embalados, ela existe desde 2002. Como nutricionista e consumidor, eu vejo que há necessidade de mudanças na nossa rotulagem brasileira para facilitar mesmo o entendimento da composição nutricional desses alimentos e ficar claro para o consumidor sobre a presença dos aditivos. A Anvisa tem avaliado alguns formatos de rotulagem de alimentos industrializados e algumas entidades, como o Conselho Federal de Nutricionistas, têm apoiado o modelo do INDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o qual eu também acho que das propostas apresentadas é o que mais ficou claro para o consumidor quanto à publicidade dos alimentos embalados. Agora eu gostaria de fazer uma dinâmica com você e vai ser bem fácil de você entender um pouco mais sobre a rotulagem de alimentos. Eu sugiro você pegar um alimento que você consome com muita frequência no seu dia a dia. Pode ser uma balinha, um chiclete, pode ser algum alimento que você consome no café da manhã, como uma margarina, uma maionese, um requeijão, ou um pão industrializado, algum alimento, algum produto alimentício que esteja embalado. Você vai reparar que na rotulagem vai constar o nome do produto de venda, vai constar a marca do produto, né, ou identificação de origem, lote, conteúdo líquido, lista de ingredientes, prazo de validade, informações básicas para a utilização desse alimento ou para a preparação dele. Você vai verificar a informação sobre glúten, sobre os alérgicos. Essas informações, principalmente sobre os alérgicos, elas são bem recentes e tem dado muita polêmica, porque quando o consumidor observa um produto, por exemplo, que não teria amendoim na sua composição, mas nos alérgicos aponta que há traços, fica a certeza de que naquele local de manipulação do alimento há contaminação pelo aquele ingrediente. Isso é importante para as pessoas mais sensíveis, suscetíveis a intolerâncias e alergias. Um item também que eu quero que você faça uma avaliação na rotulagem é sobre a questão de publicidade. Perceba a cor dessa embalagem, a textura da embalagem, alguns nomes, algumas informações complementares, principalmente relacionadas à nutrição. O que chama muita atenção e muitas vezes é aquilo que nos impulsiona a comprar no primeiro momento. E aí eu oriento vocês a observarem a lista de ingredientes e é onde vocês vão perceber se ele é um alimento minimamente processado, um alimento processado ou um ultraprocessado. Há muitos tipos de aditivos alimentares. Nós temos adoçantes, conservantes, corantes, antioxidantes, estabilizantes, flavorizantes, entre outros. E esses aditivos alimentares, eles podem fazer bem como eles podem fazer mal. Há aditivos alimentares de origem natural e há aditivos alimentares químicos, modificados, visando melhorar o produto, melhorar as características. Nenhuma indústria vai utilizar um aditivo alimentar, mesmo que químico, industrial, com o objetivo de trazer malefícios à saúde. Porém, há discordância sobre alguns tipos de aditivos alimentares em alguns países.
E quando existe essa temática de que em alguns países é liberado determinado aditivo e outros não, nós da nutrição, nós nutricionistas, ficamos muito atentos e procuramos sempre orientar o paciente da melhor forma para que ele evite consumir. Porque se há contraindicações em alguns países, por que no Brasil ainda está sendo liberado? Talvez pela morosidade da agência reguladora em fazer determinados testes, ou não sei. O fato é que se você procura um nutricionista para falar sobre a sua alimentação, o profissional precisa estar antenado e te dar as informações mais precisas possíveis sobre os benefícios e malefícios, sobre os estudos. Afinal, o nutricionista ele vai promover a ciência da nutrição com base em respaldos técnicos científicos. Talvez você esteja observando a composição, os ingredientes desse alimento, desse produto alimentício que você pegou como exemplo, e você tem observado que há a presença de algum tipo de adoçante. Os adoçantes naturais, eles são indicados. Estévia, xilitol, frutose, sorbitol, desde que em quantidades controladas. A maltodestrina, por exemplo, ela é um adoçante natural que é muito adicionado em produtos ultraprocessados. Porém, já há estudos que ela tem uma forte relação com o aumento da secreção de insulina. Geralmente, a maltodestrina ela é formada a partir do amido do milho ou trigo. Então, não são todas as pessoas que têm orientação, indicação de estar consumindo esse tipo de adoçante. Porém, para a indústria é um produto muito utilizado. Você vai observar que muitos produtos industrializados no Brasil têm, inclusive no primeiro item de ingredientes, a maltodestrina. Também é utilizada como suplemento alimentar, mas, como eu comentei, isso não isenta ela de aumentar a secreção de insulina, o que foi relatado em alguns estudos. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção nesse ingrediente aí. Um outro adoçante que me preocupa muito, e esse é um adoçante artificial, é o ciclamato de sódio. Nos anos 2000, começou a aparecer vários estudos da relação com ele, na utilização dele com o câncer. E ele foi banido nos Estados Unidos, na União Europeia e nas Filipinas. E no Brasil ele ainda é muito utilizado. Então eu sempre oriento meus pacientes a evitar esse tipo de adoçante artificial. Tem outros adoçantes também que eu peço para evitar, como a sacarina, a sucralose, o aspartame. Adoçantes artificiais podem alterar as papilas gustativas e também causar outros tipos de alterações, até neurológicas no paciente. Outro item que talvez você encontre aí na lista de ingredientes do seu produto ultraprocessado são os conservantes. Então, às vezes, você vai observar aí ácido benzoico, ácido lático, ácido acético, nitrito, nitrato, ácido sórbico, os propiônicos, entre outros tipos de conservantes na composição desse produto alimentício. E o problema é que muitos desses conservantes eles não são indicados para todos os tipos de pessoa. Você sabia que pessoas que têm alergia a AS devem evitar consumir alimentos ou produtos alimentícios que contêm o conservante ácido benzoico? Os conservantes nitritos, nitratos, muito presentes em defumados, salames, linguiças, também têm contraindicações, pois já tem estudos alertando sobre o potencial carcinogênico em humanos. Por isso que raramente você vai ver um nutricionista indicando ficar consumindo defumados, linguiças, salame, por conta dessas substâncias carcinogênicas. Porém, já tem muitos aditivos alimentares, conservantes, como o ácido lático, o ácido acético, o ácido sórbico e sais, os propiônicos e sais, que têm baixo potencial alergênico. E esses não seriam contraindicados, pelo menos até o momento. Lembrando que, obviamente, nem sempre vem esse aditivo alimentar isolado, né? Muitas vezes ele está presente com associação de outros aditivos potenciais alérgicos ou que podem provocar algum malefício. Então, por isso que os alimentos ultraprocessados são contraindicados em consumo diário, né? Mas ainda falando sobre os aditivos alimentares, você vai ver muitas vezes aí na sua listinha de ingredientes alguns tipos de estabilizantes,
como agar-agar, que é um tipo de gelatina, ele não tem contraindicação, o hidróxido de cálcio, sulfato, gomas, como a goma jataí, goma guar, goma xantana. A goma xantana já tem contraindicação para gestante, criança e pessoas alérgicas. Um outro estabilizante que já tem contraindicação, inclusive apresentou os estudos em animais, alterações gastrointestinais, alergias, ação carcinogênica, é o carragena. E é engraçado que tem achocolatado vendendo por aí, pronto, zero lactose, mas que na composição dele tem carragena. Então você deixa de ingerir a lactose, mas você está ingerindo um aditivo alimentar que é potencialmente alergênico também, tem ação carcinogênica. Então a gente precisa ter muita atenção à lista de ingredientes. E a carragena, ela pode estar presente em doces, em bebidas, molhos, panificação, lácteos. Aí nós temos os emulsificantes, que são as lecitinas, entre outros itens. Lecitina de soja a gente vê muito nos alimentos, não tem problema, mas ficar todo dia consumindo um alimento com lecitina de soja tem que revisar aí os conceitos de alimentação saudável, né? Tem alguns tipos de polissorbato também que são perigosos, pode provocar cálculo biliar se forem consumidos em excesso. O leite de coco industrializado, ele tem muitos aditivos alimentares. Deem uma atenção para o leite de coco industrializado. Outro alimento que também a gente tem que dar atenção e que eu fico muito triste quando eu vejo as mães dando para as crianças são alguns tipos de iogurte, como Danoninho, Danette. Eles têm muito aditivo alimentar. Deem uma olhada na composição deles. E hoje, se você for no mercado, com atenção, você consegue selecionar iogurtes muito bons, com poucos ingredientes. Outro aditivo alimentar também, né, a classe de aditivos alimentares presentes, são os acidulantes. O ácido cítrico é muito bom, muito utilizado na conservação e com essa finalidade, né, de alterar o pH. Você consegue comprar hoje suco industrializado. Tem sucos hoje sendo comercializados com uma composição de ingredientes muito satisfatória. E a indústria também tem metodologias hoje para pensar a fruta frio, entre outras técnicas que vão manter a qualidade do alimento sem necessidade de adicionar um aditivo. A embalagem também que conserva e que tem ativos que podem ajudar na melhoria da característica do suco, né? Um acidulante muito comum é o ácido fosfórico. A gente tem que ter muita atenção. Ele está presente em bebidas à base de cola e ele pode provocar um desequilíbrio cálcio-fósforo, o que pode levar até alterações gástricas, osteoporose, hiperatividade, e ele está muito presente em refrigerante. Um acidulante muito legal também usado é o ácido málico, que é encontrado nas frutas, algumas bagas. A maçã tem muito ácido málico. Não tem contraindicação, os propionatos também não tem contraindicação. O problema é que é difícil o paciente conseguir saber e decorar toda a lista, porque ela é muito extensa de aditivos alimentares. Outro tipo de aditivo alimentar muito usado são os corantes, né, que a ideia é melhorar a percepção de cor, isso influencia muito na venda do produto. Nós comemos com os olhos, né? Então, muitas vezes é utilizado alguns tipos de corante. E ele vai mudar a nossa percepção de cor, vai nos motivar, tem uma aceitação interessante. Você faz um exemplo com o paciente, né? Vai na feira, você vê frutas e verduras bem fortes, coloridas, em comparação com outras que não estão tão apresentáveis assim quanto à coloração, a gente acaba se impulsionando a comprar aquela que está mais colorida. E a gente precisa ter atenção nisso. Hoje tem corantes naturais fantásticos, que são extraídos de frutas, de verduras, como licopeno, carotenoides, clorofila, a cúrcuma, urucum, betalaína, que é da beterraba, antocianina. Então são corantes naturais muito saudáveis que a gente pode utilizar. E eu até indico para os meus pacientes receitas onde ele utiliza esses alimentos que contêm esses corantes para colorir a preparação e ficar mais atrativa para a criança. Então a gente tem como trabalhar essa questão dos corantes naturais no dia a dia também. O fato é que muitas vezes no produto ultraprocessado não vem
um corante natural. E então a gente acaba, né, estando sujeito a consumir um corante artificial. Mas também não são todos os corantes naturais são 100% saudáveis. A gente tem o corante Carmim cochonilha, né, que ele é de inseto, e já tem alterações aí em animais, efeito teratogênico, mutagênico, pessoas que têm asma, insônia, hiperatividade, alergia, podem ter uma reação consumindo alimentos com esse corante. É um corante natural, né? Agora, voltando aos corantes artificiais, que a gente vai encontrar muito nos produtos ultraprocessados. Nós temos no Brasil a tartrazina. A tartrazina, ela é um corante amarelo bem forte, assim, muito utilizado na panificação, e ele é um corante que pessoas que têm alergias, como alergia a S, devem evitar. Esse corante é muito utilizado no Brasil, e ele é permitido no Canadá, Estados Unidos, União Europeia, só que com algumas restrições, e ele é proibido na Alemanha, na Finlândia, no Reino Unido, Noruega, Áustria, Reino Unido. Aí tem o corante Ponceal 4R, que nos Estados Unidos não é permitido, na Inglaterra o uso é provisório e restrito, e nos países como União Europeia e Japão ele até é permitido, mas voluntariamente as empresas não fazem uso desse tipo de corante. E no Brasil é permitido. Então, assim, tem vários outros corantes artificiais, como o verde rápido, dióxido de titânio, o caramelo, o amarelo crepúsculo, o azul brilhante. Todos eles são corantes artificiais e que têm as suas restrições em alguns países. Tem que tomar muito cuidado com bebida isotônica, porque as bebidas isotônicas, geralmente elas trazem esses corantes artificiais. E refrigerantes também, tem grande quantidade de corante artificial. Por isso eu digo, a gente tem que ter muita atenção à rotulagem. Eu espero que no alimento que você pegou para fazer a sua leitura, você não tenha encontrado esses aditivos alimentares que eu comentei, né? Se você encontrou, provavelmente você está comendo com frequência alimento ultraprocessado, com presença de aditivo. Então você tem que ter ciência disso, que talvez aquela dor de cabeça que você tem, ou aquela alergia, ou aquelas crises de asma, ou qualquer alteração anormal na sua saúde pode estar relacionada a esses aditivos alimentares que eu comentei aqui, tá bom?